Vamos falar então agora da McLaren. Eu tô lendo aqui o chat, tô com vocês acompanhando o nosso YouTube, youtube.com/traduzindo F1. O pessoal quer saber do Daniel Ricciardo. A gente vai falar sobre Daniel Ricciardo que está esquentando os motores, talvez os pneus, talvez... Sim, Daniel Ricciardo deve voltar para a Fórmula 1 e muito em breve, muito antes do que a gente imagina. Mas antes disso, vamos falar de Norris e Verstappen ainda na classificação, porque é bem interessante essa análise. Muito legal, né? O Norris com a McLaren, né? Norris com a McLaren que já tinha andado muito bem no Grande Prêmio da Áustria, né? Na Áustria, se não me engano, ele classificou a corrida sprint na terceira colocação e a corrida do domingo na quarta, ou vice-versa, ou seja, duas classificações com o Norris na segunda-feira no Grande Prêmio da Áustria, que foi a última etapa antes de Silverstone. E agora a gente vai ter aqui algumas análises em relação a essa etapa de Silverstone, onde Lando Norris colocou a sua McLaren na classificação já na segunda colocação. A gente vê na abertura da volta ali, justamente na linha de chegada, uma coisa interessante, né? Aquela vantagem toda que a Red Bull tinha em velocidade de reta, ou melhor dizendo, a vantagem que a Red Bull tinha em praticamente tudo, como a gente já falou aqui ao longo desse ano, a tendência é essa vantagem diminuir. É muito mais fácil você melhorar um carro que não está muito competitivo, que não está muito equilibrado, do que você evoluir um carro que já nasceu muito equilibrado e muito rápido. Então, realmente, a tendência é que as equipes se aproximem da Red Bull e, no caso, esse final de semana, quem se aproximou mais foi a McLaren. Então, nesse ponto do circuito, a gente vê nas imagens ali, o carro do Norris, inclusive, 3 km mais rápido na abertura da volta do que a Red Bull do Verstappen. Ou seja, a velocidade de reta nesse ponto do circuito está tão boa quanto o carro da Red Bull, a McLaren, em relação à Red Bull. Já na próxima imagem que a gente vai ver... Curva de baixo. Exatamente a tendência que a McLaren se mostrou ao longo desse final de semana. Essa é uma das curvas de baixo, né? A gente também que essa curva é um pouco mais de 100 por hora. A McLaren do Norris fez a 118, essa é a curva 3, e a Red Bull do Verstappen a 113 km por hora. Ou seja, na parte de baixa, nas curvas de baixa, a McLaren estava mais eficiente do que a Red Bull. Isso quer dizer que o conceito desse carro da McLaren é melhor em curvas de baixo do que o do carro da Red Bull? Não necessariamente. Esse final de semana, em particular, tivemos mais uma vez uma situação climática complicada. Começou a classificação ali, a pista estava um pouco molhada, tinha uma previsão de chuva para o domingo que acabou não acontecendo. Ou seja, muitas vezes o acerto que é feito na classificação, que da classificação para frente não pode mais mudar o acerto, às vezes tanto a Red Bull ou até a própria McLaren não tiveram um acerto ideal, mas para a classificação e também para a corrida, a McLaren se mostrou um carro mais eficiente em curvas de baixas. Já na parte de reta, por exemplo, a Red Bull não tem aquela vantagem toda, mas ainda tem um pouquinho de vantagem. A gente vê nesse início da reta oposta, né, os dois carros ali no mesmo ponto do circuito, mais ou menos com a mesma velocidade, a McLaren apenas 1 km por hora mais rápido do que a Red Bull do Verstappen, isso no início da reta. Já no final da reta, na próxima imagem, a gente vê que a Red Bull chega a 10 km mais rápido do que o carro da McLaren e do Norris. Então, a Red Bull tem ainda um pouco de vantagem nas retas, mas não é tão grande quanto no início do ano, chegava a quase 20, 25 km de diferença. Agora a vantagem, em não todas as retas, apenas nessa reta desse circuito de Silverstone, uma vantagem de 10 km. Já na próxima imagem que a gente vai ver um outro quesito, que são curvas de alta velocidade, que é uma sequência de curvas ali, logo depois da curva Copse, né? São curvas, é um S de altíssima velocidade, a gente vê as velocidades ali, o carro do Verstappen 285, o carro do Norris 274, ou seja, nas curvas de baixas velocidade, a McLaren mais rápido do que a Red Bull, e nas curvas de alta velocidade, o contrário, a Red Bull mais rápida do que o carro da McLaren. E no fechamento da volta, né, a gente sabe que tivemos apenas 2 décimos de segundo na classificação entre McLaren e Red Bull. E muito legal a gente ver as equipes se aproximando da Red Bull, né, as vitórias ficando um pouquinho mais difíceis para o Verstappen. Mas mais legal ainda para mim é ver a evolução dessa equipe que eu, pelo menos, nem passou pela minha cabeça até 2 corridas atrás que a McLaren fosse estar nesse nível. E a gente já está vendo a evolução da McLaren, que já andou muito bem no último Grande Prêmio da Áustria, andou muito bem nesse final de semana em Silverstone, ou seja, 2 pistas de características um pouco distintas e ela se mostrou muito competitiva nesses 2 circuitos. E lembrando que a McLaren trouxe algumas atualizações, mas não trouxe ainda 100% das atualizações. Isso quer dizer que ela vai evoluir ainda mais?
Teoricamente pode acontecer, mas não necessariamente vai acontecer. A gente viu o que aconteceu com a Mercedes, com a Aston Martin, que trouxeram as atualizações para esse final de semana e não funcionaram tão bem. Mas muito legal a gente ver a McLaren competitiva, uma equipe que a gente tem muito carinho por ela, né, Kalinka? E ainda assim o Verstappen chegou bem à frente da McLaren, Sim. não tão Sim. à frente quanto estava chegando em outras corridas, mas isso mostra também o quanto o Max Verstappen é muito bom, né? Sim. Quanto ele consegue tirar de um carro que a gente olhando aqui é bem equilibrado, foi bem equilibrado com a McLaren nesta corrida, mas, né, mesmo assim. Agora você tocou num ponto em que você falou assim, antigamente, né, não pensava na McLaren Sim. vindo com essa força toda. Você lembra que te perguntaram uns programas atrás Eu lembro disso. a respeito da McLaren, se a McLaren viesse voando, será que Hamilton... Sabe quem fez a pergunta? Quem? Fernando Brito. Aí, Porque ó. ele mandou a pergunta aqui Mandou de de novo, novo? ele falou, Max, eu vou repetir aquela pergunta de 15 dias atrás, hein? Se a McLaren convida o Hamilton com carro e capacete estilo Senna competitivo, você não acha que pode rolar devido também esse tanto desse desgaste que ele tá tendo com o Toto Wolff? Fernando Brito, a gente vai confessar. Eu vou confessar uma coisa pra você Ele agora, lembrou meu de amigo. você, viu, Fernando? No início do programa de hoje, antes da gente começar o programa, eu falei assim, Kalinka, precisamos ligar pro Fernando Brito, que cometia uma gafe. Falei que de jeito, maneira, a McLaren fosse ter essa evolução toda, embora minha torcida fosse para que acontecesse, mas realmente aconteceu. Se isso vai atrair o Hamilton, isso já é uma outra história, é um outro nível, né, de conversa, mas que a parte mais legal realmente para mim, acho que para todos nós que gostamos da McLaren, é ver a McLaren competitiva e, além disso, não só a McLaren competitiva, a Fórmula 1 competitiva, que isso é a parte mais importante para quem gosta dessa categoria, porque realmente, tirando a situação do Verstappen, que está lá na frente de todo mundo, mas numa liderança agora com não tanta folga, a Fórmula 1 está competitiva, a gente vê a McLaren indo para frente, a gente vê a Williams pontuando, chegando no Q3, se não me engano, já são 3 corridas consecutivas, a Haas andando bem, a Haas largou no P8. De novo, né? A Haas andando bem, então realmente muito legal a gente ver essa mescla de resultados, que é o que acho que faltava para a Fórmula 1, né? Essa falta de não ser tão previsível quanto foi nos últimos anos, então realmente está muito legal.